Quais são as piores torturas do mundo? Pera da agonia? Caixão da tortura? Empalamento? Berço de Judas? Estas são apenas algumas práticas de torturas mais cruéis da história. E tenho certeza que você vai ficar chocado depois de ver cada uma delas até o final desse vídeo. Fala galera, eu sou o Sami e bem-vindo ao Mentalmente Geek. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais as piores torturas da história. E se você achou esse tema interessante, já se inscreve no canal e deixa um like para me ajudar no crescimento do canal e me incentivar a criar mais vídeos como esse. Já deixou o like e se inscreveu? Beleza, então vamos pro vídeo. Por muito tempo na história, a tortura era aceita socialmente e apesar de ser uma prática antiga, ela infelizmente ainda existe. Porém, na Idade Média, vários tipos de torturas brutais eram usadas para punir e interrogar alguém. E com tanta pressão psicológica, era fácil a vítima confessar até algo que não fez. E essa confissão forçada era a única prova necessária para condenar alguém. E realmente, galera, essa foi a Idade Média das Trevas. Caixão da tortura. Provavelmente, esta é uma das torturas medievais mais conhecidas. E esse instrumento de tortura era parecido com o sarcófago egípcio. Consistia em uma estrutura fechada forrada com cravos de ferro e envolvia inteiramente uma pessoa. Os condenados seriam deixados lá dentro, sendo obrigados a passar muitas horas. E, para não serem perfurados pelos espinhos de metal, ficavam em pé sem fazer nenhum único movimento. Métodos de tortura. As pessoas sofriam punições físicas e psicológicas. Havia infinitos tipos de torturas, as mais cruéis que você conseguir imaginar. E todas elas poderiam ser usadas para punir tanto homens quanto mulheres, independente da idade. Durante as torturas medievais, era usado desde dispositivos que infligiam dor a tratamentos médicos bizarros, que revelaram um lado muito sombrio da Idade Média. Torturas femininas. O estripador de peito foi usado como um dispositivo punitivo e interrogatório. Durante a punição, era usado em brasa para marcar o peito das mães solteiras. E em tribunais de aquisição, foi usado em mulheres condenadas por heresia, blasfêmia, adultério, magia branca erótica ou qualquer tipo de tortura que fosse considerado um crime para eles. As garras eram usadas geralmente aquecidas nos seios expostos de uma mulher. Havia também uma variação desse instrumento, chamado de aranha. Este consistia em barras com garras que se projetavam da parede. Então a vítima era pressionada para o lado das barras até que os seios fossem arrancados brutalmente. Torturas da Inquisição. As punições divinas. Por volta do século XIII, a Igreja Católica, junto com os senhores feudais, eram os responsáveis por conduzir tribunais e punir todos aqueles que tinham uma ideia contrária à fé da Igreja e os costumes da época. E para cumprir tal missão, foi criado o Tribunal da Santa Inquisição. E dessa ideia nasceu o termo popular Torturas da Inquisição. Esse tribunal determinava membros da Igreja para investigar os possíveis suspeitos de crime de heresia, entre outros. Pera da agonia. Esses instrumentos eram introduzidos nas cavidades do corpo, que ficavam totalmente mutiladas e quase sempre matavam as vítimas. As hastes pontiagudas eram enfiadas na garganta, no intestino ou no colo do útero. A introdução pela boca era destinada a pregadores de heresia, ou seja, aquelas pessoas que contradiziam a fé da igreja. Mas não para por aí. A introdução no orifício anal era o método usado contra os homossexuais masculinos passivos, e a vaginal em mulheres culpadas de satanismo e bruxaria. Os locais das execuções. A maioria das execuções eram realizadas em praças públicas, praticamente como se fosse um show para multidões de pessoas, entre plebeus e nobres, que se divertiam com a súplica das torturas e, consequentemente, galera, a execução dessas vítimas. Tortura do empalamento. O empalador da Idade Média forçava suas vítimas a se sentarem em um poste bem afiado e grosso. Então um mastro era levantado
e fazia a vítima deslizar para baixo com o seu próprio peso. Frequentemente, a haste emergia através do externo para que a sua ponta pudesse ser colocada sobre o queixo para evitar mais deslizamentos. A parte mais bizarra é que a vítima podia levar até 3 dias para bater as botas. O berço ou cadeira de Judas. Curiosamente, este método permaneceu essencialmente o mesmo desde a Idade Média até hoje. A vítima era levantada por cordas e baixada sobre a ponta de uma cunha em forma de pirâmide. Em seguida, ela era posicionada de modo que repousasse sobre a ponta do instrumento, posicionado em um dos seus orifícios. Então o carrasco poderia variar a pressão sobre a vítima e poderia ser balançada ou cair várias vezes sobre o espeto. O berço de Judas, galera, era realmente um método de punição muito assustador. Tortura com serras. Esse realmente não fica para trás do método anterior. Serrotes e serras eram dispositivos de tortura comuns porque era facilmente encontrados na maioria das casas. Era uma forma barata de torturar e eliminar uma vítima que fosse acusada de bruxaria, adultério, assassinato, blasfêmia ou até roubo. E como resultado, na maioria das vezes, a vítima era amarrada de cabeça para baixo, garantindo que ela mantivesse a consciência o maior tempo possível. Sendo assim, a tortura poderia durar várias horas. Touro de bronze. Um método brutal de cozimento lento. O touro oco de metal, ou bronze, reservava um espaço para as vítimas, que eram colocadas lá dentro, enquanto uma fogueira era acesa embaixo da barriga do touro. O boi também tinha uma abertura no nariz que permitia que as pessoas respirassem, mas também era possível ouvir seus gritos enquanto ardia dentro do touro. O que você acabou de ver foi apenas algumas das piores torturas da história. Mas agora que você já sabe quais foram as principais torturas medievais, deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal para continuar acompanhando mais vídeos aqui. Agora escolha um desses vídeos interessantes que eu vou deixar aqui para você na tela. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!